Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que esteja nos ouvindo, não importa a hora. Meu nome é Bernardo Surura, eu sou o CEO aqui da Bcrypto e hoje nós vamos conversar, falar, talvez explorar um pouco as ideias sobre novas tecnologias, sobre essas novas tecnologias que estão surgindo no mundo cripto e principalmente vamos falar sobre a infraestrutura que suporta tudo isso. Comigo aqui hoje está Nick Disquente, falei certo? Eita, Falei certíssimo, né? Nick Disquente. Treinada. A Crypto Amo, como saiu no Valor na última semana. Foi uma matéria excelente. Gentil. Que é a advisor aqui da Fireblocks. Nick, seja muito bem-vindo. É um prazer, minha amiga, tê-la aqui comigo. Prazer é meu querido. Obrigada, boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde. É um prazer enorme, eu sou muito fã do podcast, é uma honra estar aqui. Pô, que legal. Fiquei muito feliz com o convite. Vamos conversar sobre muitos temas hoje, vai ser excelente a gente fazer esse bate-papo. João Pedro, o JP. O JP aqui é o CEO e fundador da Clever. João Pedro, JP, bem-vindo, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Obrigado, Bernardo. É um prazer dividir aqui a mesa com a Nick, né? A mesa com valor, a mesa com a Bcrypto. O prazer é meu. Vai ser uma delícia aí discutir, contar um pouco mais da história da Clever, como é que a gente construiu o nosso caminho, como é que a gente enxerga a Web3, como é que a gente enxerga esse mundo tão inovador e tão diverso que a gente está construindo juntos. Pô, excelente ponto. Me traz um pouco, JP, traz um pouco da sua história, né? Como é que você caiu no mundo cripto, né? Imagina que um dia você estava andando pela rua, caiu num lugar e falou, opa, o que é isso? É cripto? Não, vou começar a desenvolver. Foi assim? Como foi que você foi para o mundo cripto? Foi quase assim. Na verdade, eu fiz a minha carreira no mundo corporativo tradicional, trabalhei muitos anos na Natura, cosmético. E depois disso... Cripto e cosmético, né? É tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, é ESG, exatamente. E aí eu saí, montei uma Venture Builder. Que legal. E tive a oportunidade de conhecer um empreendedor incrível, que é o Diógenes, né? E Ana Chiara, que é meu sócio, o principal fundador da Clever, que tem uma história de vida muito interessante, extremamente inspiradora. Ele colhia laranja, né, com o irmão, no interior da Bahia, e um dia sentado na caixa de laranja ele falou, não quero esse futuro para mim. Caramba! Não aceito esse destino que a vida quer me dar. E aí comprou um computador, começou a mexer, se inscreveu num curso do Senac em Salvador. E aí teve aula com o Bruno, que pra gente carinhosamente chamado de Baiano, que virou o nosso CTO. Que legal. Então, há mais de 20 anos desenvolveu uma amizade com o Diógenes e com o David, né, irmão do Gil. E aí ele aprendeu a programar, começou a trabalhar, e aí de repente encontrou um estagiário chamado Marlon, outro chamado Vitor, e todos esses juntos montaram a Clever. Eu e o Márcio, que é o nosso CFO, não somos os não técnicos, né, desse time. E aí, no início de 2020, a gente montou a Clever e começou a nossa jornada. E eu tropecei na Ripple, no XRP, em 2018, quando o Gil falou, pô, cara, tem esse token aqui muito legal, faz transferência internacional, resolve um monte de problema e tal. Eu falei, pô, legal, vamos comprar um pouquinho para ver o que dá. E essa história também é legal porque a gente comprou nada, mixaria, né? E o negócio começou a subir. Eu falei, meu Deus, onde é que isso vai parar, né? Aí logo depois parou, caiu. Aí voltou. Aí o sonho, né? Voltou a uma realidade e tal, mas foi assim que a gente... Aí você se arrependeu porque você não vendeu. Exatamente. De novo, você, Aí falou, viu, ainda bem que eu segurei, né? Então, foi assim que começou. E desde 2020 a gente está nessa jornada e muito legal, muito aprendizado, né? Trabalhando pra caramba, mas feliz com tudo que a gente construiu, que eu vou compartilhar aí ao longo do dia, da noite e da tarde. A gente vai voltar para falar sobre isso aí, cara, porque as ideias, a ideia, a construção em cima de Web3 é sensacional, né? Agora que a gente vai falar um pouco sobre a exchange descentralizada no Brasil, hein? Já tem algumas operações, a gente vai conversar sobre isso. E, meu amigo, como foi que você veio para o mundo cripto, né? Porque você vem eu conheço, né? Conheço sua história, uma história incrível. Mas conta um pouco como foi que você veio
aqui para o mundo cripto, como foi que o mundo cripto te seduziu, te trouxe? Não, foi bem diferente do JP, é engraçado, né? Porque também eu sou de um mercado bem diferente do dele, eu venho do mercado financeiro e mercado de capitais tradicional. E a minha entrada no mundo cripto também veio dessa perna arrastada pelo mercado financeiro e de capitais tradicional. Eu advogo, né, até hoje para empresas reguladas de uma forma geral. E nessa época, lá para meados de 2017, por aí, um grande amigo meu, Marcelo Sampaio, que também é uma pessoa super conhecida no mercado cripto global, especialmente brasileiro. O Marcelo esteve na minha casa em São Francisco. Na época, eu morava em São Francisco com a minha família. Já tinha fundado o Compliasset, continuava trabalhando, né, nessa área de mercado financeiro tradicional remotamente. Eu brinco que eu sou uma precursora do Anywhere Office, muito antes da pandemia. E o Marcelo esteve na minha casa me contando do projeto dele para a Hasdex, que ele estava pensando em fundar, já estava com toda a ideia do ETF, tudo isso na cabeça dele, como realmente um visionário de mercado, né? Pensando em como empacotar a cripto para o mercado financeiro tradicional e levar isso para o mainstream de uma forma regulada. Que legal. Né? E nessa época, isso a gente está falando, 2017, acho que ele fundou a Hasdex um ano depois, e eu achei o projeto incrível, eu não entendia nada de cripto na época. O meu marido se envolvia um pouco, que também é meu co-founder, né? O Dan Strogo, CEO do Compliasset hoje em dia. Ele comprava e vendia um pouco, brincava na Coinbase, chegou até a ter um namoro com a Coinbase para tocar alguma operação deles. Só que a razão pela qual a gente se mudou para São Francisco foi porque ele vendeu uma empresa que ele montou para a benchmark americana, que é a 99 Designs. Ele vendeu a LogoChef, que era uma crowdfunding, uma marketplace de web design. Né? Que legal. É muito legal a empresa. E a 99 existe até hoje, e já criou não sei quantas milhões de marcas no mundo todo, e logos e tal. E aí o Dan era o head de B2B, América Latina. Ele tinha uma responsabilidade grande e acabou não conseguindo fazer essa transição né, pelas questões lá da empresa, mas a gente começou a se aproximar da parte de investimento e o Marcelo começou a falar, vamos montar essa empresa. Mas nessa época o Compliasset já existia? Já existia. A gente montou o Compliasset em 16, ele ficou operacional de 16 para 17, então era uma época que vocês que são empreendedores, né, e eu te coloco aqui porque você é super empreendedor, criou a Bcrypto e tudo envolvido e muito mais, as ideias que a gente também estava conversando, né, só empreendedor raiz aqui. Então, a gente estava muito envolvido como empreendedor, tendo fundado, trabalhando remotamente. E era uma empresa completamente founder-led sale, né? A gente que vendia, a gente é que fazia tudo. Aí não tinha o CTO, que já estava com a gente na época como um parceiro PJ, mas dependia muito da gente. Então, quando o Marcelo apresentou o sonho dele, que eu vi que seria, eu acreditei, mas eu falei, Marcelo, mas eu estou muito imbuída no meu sonho, que é a empresa que eu criei, né? Então, e a gente ainda estava no momento de construção, a empresa estava crescendo organicamente, mas ainda estava no começo. E aí, o que eu falei para ele, que eu acreditava no projeto, que eu achava que esse projeto ia funcionar, mas que talvez ainda tivesse um período aí de amadurecimento dessa ideia com a CVM, para o fundo de investimento primeiro, né? Depois o ETF seria um caminho mais longo. E eu me envolvi desde o início como external advisor também, advogada, montei a parte toda da gestora como, né, licença na CVM, a parte mais tradicional. E desde então acompanho o crescimento da empresa. Em 2021 eu tive a oportunidade de entrar de cabeça, e aí também teve uma virada de chave, porque é muito diferente você estar na empresa como advogada ou advisor, até que hoje eu tenho também esse título numa posição bem próxima da Fireblocks, né? Mas quando eu entrei de cabeça como Head de Legal Compliance da Hasdex, teve um boom ali de 21 para 22 de crescimento, a gente lançou, colocou produto no mundo inteiro, a Hasdex teve uma onda muito legal e para mim foi assim... foi bastante abriu o mundo cripto, né? Porque eu tive muito mais contato com o pessoal da área de research de cripto, e aí você começa a participar dos eventos da indústria e aí fazer mais networking específico
dentro dessa área. E aí veio todo o boom de regulação também, né? O mercado até deu uma baixada da parte de... Né, veio aí Passou ali o 2022, né? Bear market, e teve um movimento mais forte de regulação que veio muito puxado pela regulação financeira e de mercado de capitais, né? Das duas uma. Ou é bem ligado com a parte de pagamentos e prudencial de bancos centrais, ou é bem ligado com a parte de investimentos e valores imobiliários com as CVMs no mundo. Então, eu comecei a fazer esse trabalho para Fireblocks de regulação e public affairs para ele. Então, eu tenho esse cargo de advisor em regulação e public affairs. Começou bastante focado em Brasil e América Latina, e hoje eu tenho uma abertura global, falo com reguladores do mundo todo. É um trabalho muito legal para desenvolvimento de política regulatória, né, trazendo um pouco dessa minha experiência de mercado financeiro e também de empreendedorismo com tecnologia. Então, eu misturo tudo e faço um suco disso daí. Empreender não é uma tarefa fácil, né? Ainda mais quando a gente fala nosso país, né? Mas eu acho que qualquer parte do mundo é mais difícil, né? Hoje a Clever está em quantos países, João? Hoje a Clever está em 190 países. 190 países. A gente começou... Vocês estão brincando de colocar pinos no mapa. A gente tenta ser bem global, acho que tem algumas vantagens, né? Então você não fica dependente de uma região. E dentro da nossa mentalidade, que é a liberdade financeira, cabe bem, em cada país você atende o mercado de uma determinada forma, né? Então, quando a gente começou ali em 2020, a gente veio de uma experiência anterior do Diógenes, do David, dessa turma, que eles desenvolveram uma carteira para Estelar. Depois eles desenvolveram uma carteira para Tron, né? Eles ganharam um hackathon que teve da Tron. E aí a gente falou, por que ter uma carteira apenas com um blockchain, quando você pode ser multi-chain e atrair diversos ecossistemas, né, para você atingir essa liberdade financeira. Então, foi aí que a gente criou a Clever, né, e hoje a gente trabalha com 34 blockchains diferentes, né, e todo mês a gente tenta trazer uma nova rede. Quando a gente faz essa integração, a gente não quer trazer só um blockchain, a gente quer trazer o ecossistema inteiro, então é super importante uma proximidade com a Foundation, né? E aí, com isso também fica mais fácil de você estar em tantos países de forma descentralizada. A gente tem uma admiração profunda, né, pelo pessoal do mercado Bitcoin, pela Foxbit, porque foram eles que, de certa forma, ajudaram a moldar o nosso negócio quando, em 2019, olhando as experiências que eles tiveram, né, todas as dificuldades que eles passaram, a gente decidiu duas coisas, né, não ter uma operação baseada no Brasil e não trabalhar com fiat, né? Então a gente é totalmente cripto to cripto, né? E a gente foi estudar onde é que no mundo as legislações estavam mais avançadas para acolher os nossos produtos, né? E aí pensando, a tarefa de empreender em 190 países, que no final do dia é isso, né? Você vai estar empreendendo em 190 países. O Brasil, ela é mais complexo, mais simples, as dificuldades são diferentes. O que você enxerga de diferença aqui de mercado brasileiro para outros 189 países? Eu acho que o Brasil amadureceu muito nos últimos anos, né? Então, talvez onde é que a gente percebe uma maior evolução do ecossistema é aqui no Brasil. E isso deixa a gente muito feliz como brasileiro, né? Ver o nosso país na vanguarda, aí, né, com um excelente trabalho da Bcrypto, com tantos empreendedores nesse mercado, essa evolução é super importante. E o Brasil ele decidiu se abrir à inovação. E aí tem uma passagem muito interessante, a gente tem um bom relacionamento pessoal da Vanek, né? E nos últimos 2 anos eles fazem lá um jantar antes do evento do Bitcoin, a gente pôde participar e teve um evento na Consensus em 2022 que a gente participou e eles convidaram a gente para uma reunião com uma senadora americana chamada Cynthia Lummis, que é do Wyoming. E ela trouxe uma visão que eu acho que é super importante para o nosso país. A Web3 ela é uma realidade, né? E essa indústria ela consome mão de obra, né? O papel, aí na visão dela dos Estados Unidos, né? O papel dos Estados Unidos, ele tem que ser de protagonista porque ele tem que atrair essa mão de obra.
essa indústria tem que gerar emprego nos Estados Unidos, ela tem que gerar inovação nos Estados Unidos. Por isso que ela é tão a favor do Bitcoin e da Web3 como um todo. Se o Brasil enxergar a Web3 como uma fonte de inovação para o nosso país, junto com uma regulamentação que está ficando cada vez mais sólida, transparente e ajudando os negócios a se desenvolverem, mais essa mão de obra qualificada e essa inovação vai ser made in Brasil. E vai ser daqui para fora. E não mais um empreendedor brasileiro... Vai virar exportador. Exatamente. Um empreendedor brasileiro vai precisar abrir uma empresa fora porque em um determinado país a regulamentação é melhor, ou mais clara, ou mais segura para determinados tipos de produto. Então, a gente vê qual é a complexidade, né? A gente tem que ter uma operação 24/7 seguindo o sol. Então, a gente tem gente na Austrália e tem gente no Brasil, né? Você tem uma complexidade cultural quando você tem colaboradores que moram em outros países, né? Você tem a barreira do idioma, nós não somos nativos em inglês, né? Então todo mundo ali se esforça para falar da melhor forma possível, mas a gente tem a barreira da língua também. E no final, eu acho que o nosso jogo de cintura, né? O brasileiro, ele é... ele tem um jeitinho especial. Ele é bom de briga, né? A gente é bom de briga, né? Então, acho que o nosso jeito, assim, como a gente... É uma briga sem brigar, né? O brasileiro. É uma malemolência com uma resiliência, vai. Exato. Eu acho que resiliência é a palavra. Exato. Uma malemolência com uma resiliência. Eu concordo 100% com o que o JP falou, assim, e muito, porque a visão que eu tenho é muito complementar do ponto de vista regulatório, mas que também a gente está dando a base e conseguindo trazer... Bom, a gente consegue formar bons empreendedores e conseguindo fazer bons negócios, a gente consegue ser um celeiro para exportar não só mão de obra, como a gente costuma, né, tradicionalmente, exportar negócio, né? Exportar negócio. E a Nick, até pensando sobre isso, né? O João falou aqui de 189 países, estou excluindo um, que é o Brasil, né? Estou colocando, estou trazendo um. E você navega em 189 países. A Fireblocks está em quase... Né? Eu não sei o número de cabeça, mas acho que é por aí também. Tá, talvez um pouco menos, porque a Fireblocks é B2B. Então, ela vai... Sim. Tem lugar que faz tanto sentido, mas a gente praticamente tem uma cobertura global para todo mundo que quer usar a infraestrutura, né? A Fireblocks é uma empresa de infraestrutura de cripto, com um produto principal de MPC de custódia e outras também, carteiras como Cold Wallet também tem, Non-Custodial Wallet também, tem vários produtos em custódia e outros produtos, outras verticais que são tão importantes quanto e têm crescido muito como pagamentos, né? A infraestrutura de corredor de cripto para a Fiat, a gente faz a integração também com a parte para a infra de Fiat. E também a parte de tokenização, smart contracts. A gente recentemente adquiriu uma empresa que é tipo estado da arte na elaboração de smart contracts mais complexos, né? Tem também a parte mais de esteira, mais simplificada para suportar quem quiser emitir, mas também com condições mais complicadas, mais complexas, que foi essa empresa australiana chamada Blockfold, que foi adquirida recentemente. E com a parte de Web3 e suporte para corporations, eu acho que a gente cobre a maior parte, faz uma grande network, né, que é muito potente. Acho que é uma network que é a maior em termos de institucionais conectados e negociando cripto. Exato, através dessa infraestrutura que a gente chama de network. Né? Nick, e quando a gente vê, né, além de você navegar em termos de... Você também tem navegado, como você mesmo colocou, em contato com diversos órgãos reguladores pelo mundo, né? E colocação, um ponto que o JP trouxe que eu achei sensacional foi, poxa, a visão, né, o quanto, no caso, a senadora de Illinois colocou, mas o quanto que a gente deveria ter quanto país, né? Sim. Você acha que a gente, regulatoriamente falando, nós estamos seguindo o caminho que deveria seguir para a gente poder ter esse protagonismo, né? Porque e aí uma pergunta, né? Porque
Eu, na minha visão, a gente está indo muito bem, mas sou eu, né? Sim. Não sei se você concorda com isso ou tem outra visão. Não, eu acho que a gente tem um arcabouço muito bom. E a nossa regulação está sendo criada em cima de um bom arcabouço regulatório. Então, o Brasil, ele tem um arcabouço financeiro e de mercado de capitais que é muito sólido e muito bem constituído. E a gente tem uma postura muito positiva, eu acho que essa é a grande impressão que passa para o mercado, que é uma postura muito positiva tanto dos representantes do Banco Central, não só do presidente, mas como todo o staff que lida com o assunto, a forma como eles estão se preparando, como eles estão estudando internamente, as pessoas que estão envolvidas estão passando por um processo super profundo de aprendizado desse mercado para poder regular corretamente, consultando o mercado, né, através de audiências públicas que a gente, né, se posicionou aqui em nome da indústria. E eu acho que isso é um papel louvável do regulador, que é entender o mercado que ele vai regular com seriedade e com toda a cabeça aberta que isso requer, né? Porque seria mais simples para um regulador prudencial simplesmente colocar requisitos altos e se preocupar menos com a inovação, mas isso faz parte da cultura, do mandato deles, então eles equilibram esses pratinhos, eu acho que isso é muito positivo. E o mesmo para a CVM, do ponto de vista de valor mobiliário, de como regular a competência remanescente, que é aqueles tokens que são considerados valores mobiliários, né, pela forma como eles são ofertados no mercado, ou pelas suas características intrínsecas, né? Então, a lei que o Brasil adotou, ela adotou essa divisão, né, de dar ao Banco Central a competência para regular os prestadores de serviço, da CVM, reforçar a competência da CVM para regular valores imobiliários, que permanece inalterada, numa opção legislativa que talvez a gente pudesse ter uma opção com um pouco de mais clareza no sentido da regulação do ativo, por exemplo, subjacente como a stablecoin, por exemplo, Sim. que ainda não está exatamente claro se é papel do Banco Central, se o Banco Central, a princípio, vai regular isso num segundo momento. Então, assim, poderia ser uma lei, talvez, que trouxesse um pouco mais de clareza quando o token é valor mobiliário e não deixar o trabalho para a CVM ter que analisar no caso a caso. Mas, passado isso, é claro que sempre existe a possibilidade de se aditar, como, por exemplo, a questão da segregação patrimonial, que também era um ponto muito importante que a nossa lei acabou sendo omissa, né? Mas que provavelmente vai ser corrigido aqui por esse projeto de lei que foi aprovado recentemente na Câmara, e que tudo indica que vai ser aprovado no Senado para também ajudar o Banco Central a fazer o trabalho deles de regulação melhor. Então, na verdade, a lei ela tem que dar essa base. A nossa lei ela é uma lei principiológica, né? A gente estava até discutindo, é uma lei que tem, acho que 14 artigos, né? Pequena, principiológica, e dá essa competência, né, dos dois órgãos que já existem, de aumentar a sua competência. No caso, a CVM não aumenta a sua competência, a tecnologia ela é neutra para a CVM, para fins de regulação, e o Banco Central, sim, aumenta a sua competência nas prestadoras de serviços de ativos virtuais. Então, assim, é uma opção regulatória que dá uma boa base para os reguladores trabalharem. Pode-se argumentar que poderia ser melhor, naturalmente, e a gente está num processo, né, Bem? Então, quando você me pergunta assim, a gente já tem um arcabouço? Hoje ainda não, mas está num processo, a gente tem uma postura muito positiva dos reguladores e a gente tem um compromisso, que é algo que é muito importante, né? E essa possibilidade também de diálogo, né? Que não são todos os reguladores aí, como você falou, eu tenho conversado com muitos, eu acho que a postura muda muito de país para país e de regulador para regulador, no sentido de ter uma visão que pode ser construída junto com participantes. Né? E no Brasil a gente tem essa visão do regulador pró-mercado, né? Eu acho que pró-inovação, né? Sim, eu acho que é um pouco diferente. A gente pode dizer mais, isso, né? sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem, né, alguns reguladores que a gente consegue ver no mundo que tem essa visão também, né? Tem alguns países asiáticos, sim. Né? Dubai agora veio com um regulador específico para virtual assets, que é a VARA. Singapura, você tem Hong Kong, que tem uma regulação que tem algumas questões também complexas, mas é uma regulação que veio já trazendo uma certa segurança, porque eu acho que é muito importante também a regulação trazer clareza para todo mundo, né? Para o empreendedor que vai estabelecer um negócio naquele local, para o investidor que vai comprar o ativo, né? Então, assim, às vezes
pode ter argumentos contra determinados aspectos de uma regulação, né? É difícil você concordar e falar, essa regulação aqui é perfeita em todos os sentidos. Mas se ela é clara, né? E se ela tem os pilares que protegem o investidor, eu acho que já é um bom caminho. Eu acho que tem uma questão que a gente sempre conversa, que é o seguinte, né? A regulação é clara a ponto de trazer investimento, que é isso no final que todo mundo quer, né? Todo mundo quer trazer investimento de todos os lados, né? A gente trazer... Porque mais investimento, você tem melhores empresas, você tem empregos, você tem um ecossistema aumentando, você tem desenvolvimento, né? Exato. Até perguntando sobre isso, JP, uma coisa... 189 países, né? Colocou 190 com o Brasil. Quando a gente observa, né, os produtos hoje da Clever, né, que são... Pô, se eu até puder dar uma visão, e me fala assim, uma grande curiosidade que eu tenho, isso eu tenho, porque todo mundo fala, poxa, mas em tal país, assim é mais fácil de fazer negócio, né? Em tal outro país, assim, é mais fácil, né? Nesse outro país... A Nick trouxe uma coisa muito legal, né, falando sobre a Ásia em si também. Poxa, tá mais fácil porque tem regulador, né? O regulador já está olhando. Dentro desses produtos hoje, né? Qual é o país que você enxerga que hoje está provendo um ambiente melhor para negociar? E o porquê, né, desse ambiente? Eu acho que é uma ideia interessante, porque 190 países é país. Assim, o que a Clever faz, ela provê infraestrutura para a Web3, né? Então, ela faz isso através de wallet. Então, já tem o wallet mobile, hardware wallet e extension, né? A gente tem uma ferramenta de swap e uma exchange DeFi, né? E o nosso blockchain Layer 1, né? Então, quando você vai olhar, quando a gente foi decidir o caminho que a gente seguiria, né? A gente estudou cada país e eu acho que hoje não tem um lugar que você consegue ter todos esses produtos da melhor forma, né? Então, o caminho que a gente decidiu seguir foi a nossa empresa, a Wallet, ela fica em Portugal, né? O blockchain fica na Suíça e a empresa em Dubai, que é o Swap e a Exchange DeFi, né? A gente tinha um game studio que ficava no Canadá. O Canadá é um polo de games e chama Moon Labs, e a gente tem um jogo chamado Devkins. Para o Canadá, para a indústria de games, cara, funciona perfeitamente, né? Maravilhosamente bem. E eu acho que o desafio é conseguir que você tenha esse arcabouço, que você traga toda a indústria de Web3 para o mesmo lugar, né? Onde você consiga gerir seus negócios de um lugar só para o mundo inteiro, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente chegou numa construção que funciona bastante para a gente, né? Cada vez trazendo mais parceiros de peso, né? Então, a gente tem a Fireblocks ajudando a gente nessa parte de custódia, tem a Jumio fazendo QIC, tem Terram Labs fazendo o screening das wallets, tem Google Cloud como parte de infraestrutura, a Amazon, né, e diversos outros, para a gente poder prover o melhor serviço para o nosso parceiro, e aí eu falo desde MoonPay, Banxa, Mercúrio, que é onde você faz o on-ramp e off-ramp dentro da wallet, mas também das fundações de integração de novas redes, como validador de redes, né? Trabalhando da melhor forma a user experience do usuário dentro dos nossos produtos, né? Que ele tem uma experiência multi-chain extremamente simplificada, onde você abstrai as características peculiares de cada rede para transformar isso. Você faz um staking, né? Cada rede tem uma diferença no modo de fazer o staking. Você abstrai essa camada mais complexa, tornando o staking uma forma simples de realizar dentro da wallet, né? Então, toda essa infraestrutura, esse conjunto de parceiros, ele te ajuda a tornar, no final, a vida do usuário melhor, mais simples,
onde ele consiga usar a cripto no dia a dia dele. Então, ele tem uma parceria com a Travala. A Travala é como se fosse uma Booking.com, onde você pode reservar a sua viagem e tal, você paga com cripto. Você faz isso dentro da wallet, né? Você tem um browser, se você conecta... Não, você conecta com o DEP. Então, é maravilhoso mundo novo, né? Imagina, você tá ali, você não precisa fazer nada, fala, vou viajar, vou ver. É muito legal e as empresas de Web3 são muito abertas, né? Eu tive agora no Token 49 lá em Dubai, e aí a gente aproveitou para conectar, né? Você fala com muita gente, né? Virtualmente. Dubai, mais uma vez, né? Aparecendo como um grande... Esse evento parece que reuniu muita gente. Muita gente. A gente estava lá também. Está sendo muito ativo, né? Um polo. Tá, e agora com essas licenças de... Eles estão bastante ativos, e eu acho que vai começar também a cada vez mais os países usarem licenças já concedidas por determinados reguladores. Eu estou vendo isso em algumas regulamentações acontecer. Obviamente vai ter o passaporte europeu, então isso também vai começar a dar, eu acho que uma força para esses fast passes. Isso seria interessante, porque a gente está vendo um mundo cada vez mais globalizado, onde as discussões são mais globalizadas, né? A própria experiência da IN 888, né, foi tida como uma referência no mundo e os outros países querem adotar. Então por que todo mundo, a gente não pode padronizar isso, né, confiar de um país para o outro para poder o máximo que puder, mesmo, né, de padronização, de troca de informações e de já estabelecer processos de reguladores, cooperação entre os reguladores também, né, fundamental, né? como uma espécie de IOSCO para mercado. Eu acho que tudo isso está caminhando para isso acontecer, né? E acho que vai nosso papel também como participante, né, puxar isso e fazer o que a gente está fazendo aqui. Até um ponto para quem está nos ouvindo, né? IOSCO, gente, a primeira vez quando eu ouvi falar da IOSCO, eu vi no mercado de capitais, aí IOSCO eu tinha uma complicação para entender na hora. Eu falei, o que é o IOSCO, né? IOSCO é a CVM das CVMs do mundo, né? Obrigada, minha. Então é a CVM que junta todas as CVMs do mundo, né? Para poder discutir ali regras e padronizar regras, porque afinal o mercado de capitais é parecido, não vou falar igual, mas parecido em boa parte do mundo, né? Sim, e na parte especificamente de troca de informações para fins tributários, a OCDE também está fazendo uma tentativa de padronização da mesma maneira que eles fizeram o CARF lá, né? Não lembro qual que significa a sigla, mas é a troca de informações entre as instituições financeiras que levou ao FATCA e tudo mais. E até falando sobre uma coisa que o JP trouxe, você trouxe que você não conseguiu colocar todos num só lugar, né? Você não conseguiu colocar todos no só país, né? Sim. Eu imagino, me corrija se estiver errado, é porque cada país, para esse tipo de negócio, a gente está falando da carteira, eu acho que a carteira ele enquadra melhor na regulação, na legislação de Portugal, né? Sim. A rede, a Clever Chain, ele se dá melhor ali na Suíça, né? Exatamente. A parte da Exchange DeFi, né? Isso. E do swap. Tá justamente porque ali em Dubai ele provê mais segurança para fazer isso, né? Então cada país ele tem suas características que você permite usar. Aí, Nick, você acredita que o Brasil talvez consiga fazer o primeiro polo no mundo que a gente consiga unir tudo isso? Então, uma excelente pergunta, Bia. Eu acho assim que a gente está caminhando para ter uma boa regulação para as VASPs, que eu acho que vai englobar uma boa parte desses serviços. E aí até uma pergunta que eu tenho para vocês é se vocês estão olhando alguma possibilidade de licença ou se vocês... Porque no Brasil a gente vai ter uma licença que vai englobar alguns tipos de serviços como é a parte de exchange, né? A parte de wallet, dependendo se você for considerado como o custodiante em si, né? Se você for... então, eu acho que sim, acho que a gente vai ter uma boa regulação. Agora, a parte de oferta de token continua com a CVM, então eu acho que vai ser a gente vai ter um completo, bom framework, mas né? segregado entre dois. É diferente de um modelo, por exemplo, que você vai ter um regulador para
para todo tipo de ativo digital, que, vamos dizer, poderia facilitar. Sim. Esse não vai ser o nosso caminho. Não, você não está propondo. É o novo regulador. O novo regulador. E eu acho que esse, no caso do Brasil, não seria o melhor caminho, né? Porque a gente já tem bons arcabouços de regulação, que eu acho que já dá uma boa confiança também para uma... E aí eu acho uma coisa bem legal que o Banco Central está fazendo, e a CVM também, é usar no que dá para usar regulações que já existem para determinadas áreas, como prevenção à lavagem de dinheiro, Sim. prestador de serviço essencial, né? Você te perguntar, dependendo se você é infraestrutura, você não necessariamente é considerado prestador de serviço para o cliente final, né? E que é, por exemplo, o caso da Fireblocks, que não é uma empresa regulada, né, como um custodiante, por exemplo. É um provedor de tecnologia, né? É o provedor de serviços, como uma AWS da vida, é considerado como dentro das estruturas de outsourcing, né, e tem regulação já extensa. Então, o Banco Central olhou para aquilo e falou assim, por que eu vou construir uma nova regulação se já tem isso? Já tem regulação para a segurança cibernética. Por que eu não aplico essa regulação? Então, eu acho que, nesse sentido, a nossa regulação vai ser muito boa, já vai vir inicialmente, a princípio, completa, né? Não no sentido de regular a tecnologia em si. Então, por exemplo, a gente até falou da Suíça para as blockchains, porque lá tem um ato que regula as blockchains nativas, né? A DLTs, eu não lembro, eu sou péssima com nomes. Somos dois, tranquila. A DLT nativa, eles têm uma boa regulação, super interessante, a Alemanha também tem. Então, eu acho que tem alguns países que a gente não tem ainda. Eu já ouvi que existem projetos, interesses. CVM pensa em, né, regular isso de uma forma... E acho que está um pouco no compasso de espera de ver o que vem do Banco Central para entender aí uma competência remanescente. Mas quem sabe, B, eu acho que sim, eu acho que é aquilo também. E o que a gente ainda não tem a regulação específica, ou não vai ter no primeiro momento, a gente consegue construir com o regulador, né? Então, eu acho que tem essa possibilidade do diálogo que torna muito atrativo para o empreendedor e para o investidor. Eu vejo uma grande possibilidade do Brasil virar um polo. Isso eu vejo, assim, do Brasil virar um... Sem dúvida. Eu acredito que no mundo a gente tem alguns... Acredito, não, isso é um fato. No mundo a gente tem alguns hubs cripto, né? Então, nós temos o Hub Dubai, que não existia, questão de alguns anos atrás, né? Foi um esforço, uma energia, um investimento desprendido pelo governo imenso para conseguir levar a indústria de inovação como um todo, e abraçou a criptoeconomia de um jeito que antes foi difícil de ver, né? Então, a gente tem esse posicionamento, colocando o Dubai no mapa, vamos dizer assim, da criptoeconomia, no jogo da criptoeconomia. Tivemos Singapura com a explosão, né, de vários produtos, serviços, enfim. Temos algo com Hong Kong, temos muita coisa ali na Ásia, temos na Europa, Suíça, mas a gente não vê um grande avanço na Europa, além da Suíça em termos de polo, né? Nos Estados Unidos, eu acho que perdendo um pouco o seu protagonismo, apesar de ser o maior mercado ainda do mundo, né? Ser a maior criptoeconomia do mundo. Falta de clareza regulatória, né? Eu acho que é bastante... Eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que, na verdade, os países em que os reguladores e os governos estão tendo essa visão estão saindo na frente. E eu acho que a gente tem essa visão e essa vontade. Então, eu acho que isso como eu estou falando, assim, boa parte do caminho andado, né? E tem um pouco também de paciência e vontade de dialogar com a indústria para construir uma regulação boa. Porque, como eu disse também, na Ásia a gente tem exemplos de países que vieram com regulações no começo, e as regulações, elas são um pouco duras para determinadas questões e acabam também desincentivando a inovação. Estou dando exemplo, por exemplo, de... o Japão, né? O Japão teve estabelece, um caso como esse, né? alguns requisitos que são também, como, por exemplo, altas concentrações em necessidade de manutenção em carteiras frias, ou você ter determinados certificados específicos de HSM, 1 ou 2, 3 certificações, que é o caso de Hong Kong agora. Eles estão estabelecendo 2 tipos de certificados de HSM que você vai precisar fazer o deployment on-premises. Então, no final das contas, torna a coisa toda muito mais complexa, né? De se operar, e mais cara, e mais custosa. Então, tem alguns exemplos disso. Acho que a Austrália tem um exemplo de nível de capital muito alto, que tornou também impossível que novos entrantes, então, sei lá, tem 2 ou 3 bancos que vão poder
que estão conseguindo fazer custódia e acaba que a gente não quer isso. Né? Você estabelecer uma segurança jurídica, da qual a segurança jurídica, no final das contas, a barra é tão alta que você torna o mercado inviável, né? Isso, ou, por exemplo, está se discutindo também estabelecimento de requisitos de seguro, contratar seguro externo para... Se você obrigar, sei lá, mais de 50% do patrimônio sob custódia ou né, sobre negociação... Seguro a gente tem até um problema no mercado brasileiro, né? Você não tem um seguro específico de cripto. E você tem seguro sobre o parque tecnológico, né? Mas não é específico de cripto, né? Então a gente começa a enfrentar algumas barreiras. E caro, extremamente caro. E aí, JP, o que levaria, na sua visão, né, a transformar o Brasil num polo? O que você acha que falta para a gente alcançar essa meta, né? Porque a Nick já colocou aqui que a gente está no ótimo caminho regulatório, mas essa é uma parte, né? Então, a gente tem a Clever Safe, né, que é a nossa hardware wallet. Ela foi desenvolvida no Brasil em parceria com a Universidade do Ceará, chama Unifor. A gente tem um centro de inovação lá. A gente desenvolveu tecnologia brasileira, feita por professores brasileiros, né, em parceria com a universidade e tal. Que legal. Aí o que aconteceu? E SG também. Aí olha o que aconteceu, A hardware wallet, ela tem um Bluetooth. Quem regula a Bluetooth no Brasil é a Anatel. Aí a gente podia vender em qualquer lugar do mundo, exceto no Brasil. A gente vendia através do nosso site para todos os países que tivessem entrega da DHL ou da FedEx, mas não conseguia vender no Brasil. Mas aí, por causa do Bluetooth? Do Bluetooth, que tem que ter um selo da Anatel. E aí você tem um processo para conseguir esse selo, que a gente conseguiu depois de 1 ano, porque tem um fabricante da peça. Passou 1 ano brasileiro sem ter acesso à própria tecnologia. A própria tecnologia que a gente desenvolveu, e aí agora está vendo na Amazon, todo mundo pode comprar e tal, mas é assim, eu não estou dizendo que o modelo inicial ele está errado, né? Não, tá claro. Que talvez ele seja pouco flexível para outros produtos que vão utilizar esse polo, essa né? tecnologia. Então, esse tipo de aceleração, a gente trabalha DeFi, né? Nossas soluções são descentralizadas, self-custody. Então, assim, é importante a gente ter clareza de como funciona o DeFi no Brasil, né? Quais são o que você tem que fazer, né? E o que você não precisa fazer para você operar tranquilamente. Então, acho que quanto mais você tiver essa clareza, né, mais fácil é você reforçar a presença em determinado país. Acho que nenhum empreendedor ele quer gastar 1 minuto que seja fora do core dele, né? Então, toda essa parte de legal, vamos dizer assim, não é o core da empresa, né? A Web3 não é uma empresa de legislação, de regras, normas, é uma empresa de inovação, né? Uma vez que a gente está encarando a inovação na veia, né, a gente tem que ter um arcabouço que desenvolva essa inovação. E aí, conforme a gente vai avançando, você fala, não, peraí, calma aqui, está um pouquinho demais, junta um pouco para cá, junta um pouco para lá, né? Mas se você cercar muito, você fala, putz, aqui está complexo, né? Então eu vou ver onde é que é menos complexo. É que eu fico pensando, só aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, né? Eu prefiro os 14 artigos da lei do brasileira do que as 498 páginas da MiCA. Né? Porque eu fico imaginando agora o mercado europeu, como você falou, né, Nick? Que não é nem a lei ainda, falta ter as outras leis complementares, tem a infralegal. É a diretriz europeia que se aplica num nível, é um standard mínimo ali, e os países podem construir, né, em cima ou simplesmente manter aquela base que a MiCA já deu, né? Então, eu acho que quem está mais avançado, você estava falando sobre os polos na Europa, em termos de regulação, agora é a França, dentro da Europa. França, porque a França ela é uma espécie de formadora de opinião lá dentro da ESMA, né? Que
Que aí vai a CVM das CVMs europeias e a Autoridade Europeia de Mercado de Capitais. A Euro-CVM, já que é tudo na Europa, leva o nome euro na frente, né? A bancária também, tem uma de fundos de previdência. Sim. De pensão. A Aeroprevic. A Aeroprevic, exatamente. Você tem essas 3 que são os 3 líderes da MiCA. Então, a MiCA ela vai cair dentro dessas 3 entidades que vão cascatear nos países membros essas regulações para essas 3 searas, tá? Então, o que é o interessante do MiCA, eu acho que é que traz uma harmonização dentro da Europa, né? Mesmo que seja um padrão mínimo, eu acho que ela vai acabar sendo, né, replicada. Acho que dificilmente os países vão exigir, além daquilo que o MiCA já está exigindo, né? Aí, de novo, a França é um exemplo que já tem uma licença de custódia que é uma licença que vai além daquela de AML mais padrão que os países começaram a fazer, como, por exemplo, o estágio que o UK está hoje em dia, né? Está tentando regular mais também, num exemplo parecido com o MiCA, mas ainda está nesse estágio de uma licença mais simples para fins de AML, que é basicamente como se fosse um registro aqui, como seria no COAF, aqui uma coisa para fins de informação de reporte, né? E agora, saindo dessa, a França já tem uma regulamentação específica, Portugal também já tem uma regulamentação específica para a VASP, né? Até o mercado Bitcoin, a gente não falou aqui, mas eu também represento a empresa falando da parte regulatória também como advisor lá no board da 2TM, que é a holding, e também a gente tem uma empresa licenciada de custódia em Portugal. E o que eles estão fazendo já é implementando esses requisitos, já colocando em prática, né? E trazendo na prática o que vai ser exigido nos applications. Então, eu acho assim, apesar de ser uma regulação complexa, ela eleva muito a barra, né? O processo de adaptação é um processo todo de... E aí, a gente que conhece mercado financeiro sabe, basicamente, você ter processo interno, você ter documentação, ter política, ter estrutura, governança... Algumas vão exigir capital, né? Todas praticamente para licença tem algum mínimo de requisitos de capital regulatório, de manutenção de conta de ativos, né? E aí, dependendo do tipo de instituição, se for emitir stablecoin, por exemplo, o e-money, aí é praticamente uma instituição financeira, como a gente tem aqui, vai ser muito parecido com o Brasil, como vai vir na nossa regulação também, eu entendo, em termos de padrão. Uhum. Depois você tem, né, os tokens que são sem valor econômico, como de utilidade, que não tem você vai precisar registrar, mas não vai precisar ter uma licença para emissora. Então, você tem vários níveis e tem os CASPs, que são as nossas VASPs, que é o que o Banco Central vai regular aqui primeiro. Perfeito. Então, a MiCA, ela é, de fato, uma regulação mais complexa, mas eu acho que ela cria... Eu, ao contrário, eu sinto de desapontar. Eu gosto mais da MiCA do que a nossa regulação, em termos de regulação, porque eu acho que ela traz mais clareza. Eu não sou advogado, então para mim não tem problema. Apesar de você enganar às vezes. Eu adoro usar essa carta, JP. Eu falo assim, não, mas tal lei é melhor. Eu falo, mas eu não sou advogado, então eu não posso opinar. Eu acho assim, se eu fosse reguladora, se eu fosse a CVM ou o Banco Central, eu ia preferir ter uma MiCA como base do que ter a nossa que, no final das contas, dá mais liberdade para o regulador, mas já dá mais trabalho também para o regulador de fazer, de aplicar e de monitorar. Ele tem menos base legal para seguir, né? E é a mesma coisa para o mercado. Né? Mas eu acho que os esforços em prol da harmonização, pelas razões que a gente falou, pelo fato de ser um negócio global, eu acho que, passadas as dores de adaptação, que vão ser aí 2 a 4, acho que até talvez mais, né? A implementação full é 2025, né? E a gente teve aprovação no ano passado, então a gente está falando aí de 3 anos de transição, né? Que é um período considerável, mas normalmente a nossa tendência é deixar sempre para o final, diferentemente do europeu, que a gente já está vendo muito movimento lá de adaptação. E eu acho que tem uma questão que é fundamental quando você fala em novas tecnologias, em Web3, uma coisa tão diversa e tão pujante, né? Todo dia tem uma rede nova, um token novo, é um NFT, é uma novidade, que é educação. Sem dúvida. Então, melhor, se a nossa preocupação é com o usuário, é educação. Barrar a inovação olhando, eu estou cuidando do investidor, eu estou cuidando do usuário, eu não acho que é o melhor caminho. Eu acho que é você fomentar. A gente falou muito de tecnologia,
né? A gente fala de blockchain, de wallet, de regulamentação, de CVM, mas a gente fala pouco de educação. É que nem exatamente aquele ponto que você falou, né? A gente estava conversando antes, falou assim, não, os meme coins têm um propósito de existir, que é eu comprar e mandar para fulano e falar assim, ó, tá vendo? Eu comprei uma meme coin. Agora, a pessoa que especula com meme coin vai especular com qualquer outra coisa. Com qualquer outra coisa. Não importa se é. Exatamente. A função aqui é educar, eu acho. Educar. Esse pilar da educação, uma educação com a mesma preocupação, vamos dizer, da legislação, de proteger o usuário, o investidor, para mim é mais importante até do que a própria lei, né? Porque quando você dá acesso à informação, você liberta a pessoa. Ela sabe aonde ela está pisando, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe que tipo de produto é melhor para ela, né? Então, vou comprar um Bitcoin. Onde é que é melhor comprar um Bitcoin para mim? Pode ser no BTG, então, pode ser no mercado Bitcoin, pode ser numa ferramenta DeFi. Nem lá nem cá quanto lei, né? Eu acho que sua ideia é vamos ter uma lei, mas vamos ter um belo programa também de educação. Que a gente consiga fomentar isso. Exatamente. A educação é fundamental para a gente poder dar voz, né, e amplitude ao tema. É isso, né? Que hoje a gente falou sobre... O nosso bate-papo começou conversando sobre infraestrutura, sobre tecnologia, e a gente nem falou sobre exchange descentralizada, hein? A gente começou falando aqui, isso vai abrir volta para vocês dois para voltar mais uma vez. Mais um papo, exato. A gente começou falando sobre tecnologia, foi sobre mercado, conversamos sobre mercado, falamos um pouco que o Brasil precisa para se transformar um polo, falamos que o Brasil é um dos países mais estáveis em termos de perspectiva regulatória, que é possível que a gente se transforme, e agora falamos sobre educação. Gente, eu não tenho como não agradecer esse pouquinho mais de 50 minutos aqui de bate-papo com vocês. Muito obrigado aqui por esse bate-papo, que foi enriquecedor. Foi muito legal. Obrigada a vocês. Prazer. E fica à disposição aí também, se algum ouvinte tiver qualquer dúvida, entrar em contato com a gente. Bernardo tem meus contatos e as redes sociais estão abertas. Maravilha, Nick. JP? Obrigado, Bernardo. Obrigado, Nick. Foi um prazer conversar com vocês. A gente tem que falar da Clever Blockchain. Da Clever Blockchain que a gente está falando. Bastante coisa para explorar, então não vai faltar tempo nos nossos encontros. Tem muita coisa para a gente conversar. Falar sobre inovação, falar sobre mercado e falar sobre perspectiva, nossa, é maravilhoso. Obrigada. É mais com vocês, gente. Muito obrigado. Obrigado por hoje. Até a próxima. Obrigado. Olha, gente. Fiquem ligados, né? Entre lá nas nossas redes sociais, @bcrypto, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, Twitter, Facebook. Nós estamos em todas as redes sociais. Estamos aqui no podcast, estamos no Spotify, na Apple, Deezer. Estamos em todos os canais possíveis digitais. Pensa num canal, estamos lá. Quer associar a empresa? Vai ganhar mais canal digital ainda, porque ainda vai ter acesso ao nosso Slack e vai ter acesso aos canais de comunicação também. Então venham também, participem, sigam a gente, entra aqui também no YouTube também, ativa o sininho, se cadastre, que é extremamente importante se inscrever em todos os canais aqui da Bcrypto e manter aqui ativo as notificações sempre para ver as novidades. Gente, muito obrigado por hoje, muito obrigado pelo bate-papo, até mais. Obrigado.